Olá, hoje nós vamos falar da sexualidade feminina na menopausa pelo olhar da antroposofia. Vamos rever alguns artigos bem recentes que falam sobre a temática e vamos refletir sobre cada tópico. Na antroposofia, a vida humana é dividida em ciclos de 7 anos que chamamos de setênios, conhecimentos que podem ajudar a compreender as fases da vida, incluindo a menopausa e a sexualidade feminina na meia-idade. Então, a antroposofia, ela vem para ampliar nosso conhecimento. E é esse conhecimento de setênios, como que se faz, como que se olha para essa fase da vida, é o que nós vamos abordar nesse vídeo. Bem, cada setênio tem características e desafios únicos. Então, nós temos o setênio do 0 aos 7 anos é o primeiro setênio, dos 7 aos 14 é o segundo, e vamos até ali aproximadamente entre nono setênio. Mas hoje nós vamos focar no sétimo setênio, porque é ele que marca a fase da menopausa. É no sétimo setênio que surgem interesses, perguntas, desejos e necessidades específicas. É nessa fase também que oferecem oportunidades para o crescimento e desenvolvimento nos aspectos da vida que compreende essa fase. Então, pelo olhar da antroposofia, todos os setênios são estudados individualmente e é identificado os aspectos desse ciclo, desse setênio, e assim, quem tem acesso à antroposofia aplicada à saúde consegue administrar esse conhecimento, se reconhecendo na fase. A ciência antroposófica foi fundada pelo filósofo austríaco o Rudolf Steiner, e ele deixou, junto com seus grupos de pesquisadores, seus centros de pesquisa e ciência, muito conhecimento. E para a antroposofia, os setênios são processos de desenvolvimento humano, aonde o ser humano ele vai se desenvolver diferente em cada etapa da vida. E aí a antroposofia traz a luz para que a pessoa se reconheça e tome medidas a seu favor quanto à sua saúde e bem-estar, como os terapeutas também podem estudar a filosofia da antroposofia e ter um olhar mais ampliado no cuidado com seus pacientes. Então, como eu expliquei lá no começo, do 0 aos 7 anos é um setênio, né? 8 a 14, segundo setênio, e assim sucessivamente. No sétimo, ele compreende entre os 42 e 49 anos de idade. E para a antroposofia, ele é denominado como a fase imaginativa. O que será que isso quer dizer, né? O sétimo setênio é marcado por algumas características. Entre elas, tem o aumento do desenvolvimento das habilidades. Também vem o desenvolvimento de conceitos, o exercício do altruísmo e a questão muito forte de uma missão. Aí eu vou explicar cada um desses para você agora. Quando a gente fala sobre as habilidades. Afinal, é uma vida toda. E agora é um momento, nesse sétimo setênio, de utilizar de todas essas ferramentas que passaram pela tua vida, pegar o que aprendeu de melhor e utilizar agora. Então, é uma fase que é hora de semear e utilizar o que você plantou, cuidou, né? É um momento de utilizar suas habilidades.
Uma vez que você está se desenvolvendo, né, cada vez mais como humano, vem também os conceitos, também relacionado à bagagem de vida. É uma fase da vida que os conceitos, eles começam a pesar, não negativamente. Começa-se um humano com uma capacidade maior de conceituar. E isso é muito importante, porque afinal a gente precisa ampliar os conhecimentos para alcançar a consciência, né? E por falar em consciência, o altruísmo é aquela capacidade da gente ver que existe melhores formas de agir, pensar, ser, fazer, viver, ter pensamentos altruístas, ter esperança, ver o copo mais cheio, mediante aos acontecimentos. A maturidade, ela faz isso com o humano. Chega um momento que é importante tomar algumas decisões e saber viver é uma é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E o altruísmo, ele chega para energizar esta pessoa, chega para ampliar as suas conexões, as suas percepções. Quanto ao desejo de ter uma missão, é inerente ao homem, de ter essa vontade de conhecer mais a vida, de ter feito algo realmente importante que impactou. Discutir que missão é essa não é possível, porque é muito subjetivo. Cada pessoa com sua cultura, bagagem, vivência, personalidade, tem lá sua consideração do que seria a melhor missão. E é no sétimo setênio que o humano ele tem ânsia por ver algo construído que está somando frutos, deixar aí um legado. E no sétimo setênio, como a sensação de ter perdido tempo ou de ter se desviado do caminho, vai chegar forte nesse humano, nesse momento, porque ele quer respostas sobre o sentido da vida. E é uma fase também que existe o declínio natural das forças biológicas e vem todo cuidado com o corpo, é uma necessidade, tem que acontecer, porque vão começar a aparecer as disfunções naturais do envelhecimento humano. Então, perceba que no sétimo setênio existe um momento muito delicado, que ao mesmo tempo que a pessoa está se perguntando se o que ela fez foi algo que ela considera como missão cumprida, participação efetiva, né? Ou por um outro lado, ela está se sentindo mais frágil, mais vulnerável. E é por causa disso, nessa fase, né, onde se busca um sentido mais profundo para a vida, que a espiritualidade e a filosofia vão ganhar um destaque melhor, porque quando se revê o filósofo, se revêem os filósofos, a gente consegue ver a poesia da vida. Por mais difícil que ela tenha sido, que ela está sendo, então a gente vai percebendo que toda essa magnitude dessa vida, desse histórico que nós construímos e que nós vivenciamos, chega um momento aonde a gente vai ressignificar. E nesse momento, ter um conhecimento filosófico, entendendo
tudo que o homem construiu nesse planeta, entendendo que nós somos um coletivo, em que existe muita história, que existem inclusive histórias muito parecidas com a minha, isso acaba que amplia a visão, igualmente que a espiritualidade, independente de religião, uma espiritualidade de se encontrar como ser pensante, participante, uma célula em meio a tantas, que nós somos um organismo, nós somos aí, sou um micro dentro de um macro. Então, se permitir essas aberturas com leitura, fazendo, participando de congressos, tendo diálogos com pessoas que também querem discutir filosofia, querem discutir a vida como ela é, né, sem uma necessidade de uma dramatização, sem uma necessidade de uma interpretação diferente, apenas ampliar os conhecimentos é perfeito para o sétimo setênio. E aí nós estamos falando sobre a sexualidade feminina e eu vou falar para vocês sobre a questão sobre os casais e uns estudos que estão direcionados. Bem, nessa fase do sétimo setênio, esta mulher, ela pode estar em um relacionamento como fora de um relacionamento. E me chamou muita atenção quando eu pesquisava nas semanas anteriores a hoje, que já existem grupos de pesquisadores com um olhar sobre uma tendência, por exemplo, sobre o divórcio, e mais para frente a gente reflete como que eu pensei essa questão de sexualidade, mulher, menopausa, tá? Vamos começar pela Forbes Brasil, que publicou o ano passado, numa coluna que eles chamam de Forbes Life, uma matéria onde especialistas explicam por que que os casais estão se divorciando depois de tanto tempo de casamento. E a matéria ele vem falando que o grupo estudado é de 50 anos a mais e esse fenômeno é chamado de divórcio grisalho. E a matéria, ela apresenta grupos focais de estudo, traz alguns cases e traz questões interessantíssimas que a gente tem que colocar na conta, né, de um término de um relacionamento e o porquê desse grupo ter se divorciado. E tem, claro, no estudo questões como incompatibilidade, culpa em relação aos filhos, insegurança econômica, né? Que seria aí o casal realmente chega no máximo daquela convivência, não se entendem, ou então ficar um tempo juntos só porque os filhos estavam na fase de crescimento e não queriam interferir, e chega uma hora, os filhos crescem, então vamos terminar o nosso relacionamento. O nosso objetivo agora foi concluído, a criança virou adulto, foi cuidar da vida dela, então agora cada um para o seu lado. Claro, tem a insegurança econômica, com certeza, não só no nosso país, como em muitos outros, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que acabam empurrando os relacionamentos por causa não tem condições de ir morar, né, sem o dinheiro do companheiro, né? E teve outros cases também nesse estudo da Forbes. Mas o mais importante que me chamou a atenção nesse estudo foram os sintomas que a gente já vem falando aqui no canal, é bem importante, né? Como a alteração de humor, ela é inevitável na menopausa, né? Depressão, insônia, estou falando alguns, tá? Redução da libido, impacto na qualidade de vida, que
a gente só faz assim um parênteses rapidinho, como que isso afetaria em qualquer relacionamento, em qualquer idade da vida, né? Que lógico, fica difícil a convivência. Mas aqui, quando a gente fala em menopausa, nós estamos falando de uma alteração hormonal considerável que precisa ter muito mais atenção do que tem, precisa ter muito mais informação e que sim, pode impactar em divórcios, arruinando aí a vida sexual desta mulher numa fase que ela está tão vulnerável, biopsicossocialmente. Seguindo aí outros estudos que foram na sequência, né, me chamando a atenção, tem uma revista científica que trouxe um artigo em 2022 e o título em inglês, traduzido para o português, me chamou muita atenção, que era A Menopausa Coloca o Último Prego no Caixão do Casamento. Não só o título me chamou a atenção, quanto os dados, né? Então eu recortei três, entre outros que tinham lá. Ele trazia 73% das mulheres entrevistadas culpam a menopausa pelo colapso do casamento. É um número considerável. 67% relataram aumento da violência doméstica e aumento das discussões. 70% das mulheres que não receberam apoio acreditam que um tratamento adequado teria ajudado a evitar o divórcio. Então, a partir desse momento, desse vídeo, a gente já entendeu as peças e começa a construir, né, aí um entendimento sobre essa relação, né, de vida sexual feminina e a menopausa. Claro, é importante lembrar que nem toda mulher sente os sintomas da menopausa, mas eu posso falar com segurança que é a maioria. Não é algo do Brasil, nem na América Latina, né? Estamos falando de seres humanos, estamos falando de um corpo biológico, né? Então, é um índice grande das mulheres que têm sim esses sintomas. Que bom que muitas não são nem todos estes, que bom, mas saibam que, infelizmente, é uma porcentagem grande que sente boa parte desses sintomas, tá? Então, temos que lembrar que o divórcio ele é multifatorial. Existem vários fatores que podem culminar em um divórcio, sabemos disso. Mas a menopausa descompensada é fato que ela vai gerar transtornos. Um outro estudo também sobre essa temática, numa editora, a Oxford, num jornal de medicina sexual europeu, trouxe um artigo falando sobre e quando esse casal, homem e mulher, estão sofrendo de sinais e sintomas de menopausa e andropausa. O que estava ruim pode piorar. Esse artigo é de 2023 e eu gostei bastante do grupo de pesquisadores que participam deles, um currículo ótimo, e eram profissionais, pesquisadores da área da andrologia, ginecologia, urologia, entre outros. Vale muito a pena dar uma conferida. E nesse artigo da Oxford, lá para o seminário, né, de sexualidade humana, ele vem falando sobre o impacto, né, da menopausa e da andropausa na vida de milhões de casais, casais que estão nesse recorte do sétimo setênio, né, que vai ali dos 45 aos 59, a descrição do estudo, né? Então, eu trouxe para vocês um olhar superficial sobre o que está se falando no meio acadêmico em pesquisas e que envolve a saúde, né? A saúde sexual,
né, que envolve esta mulher, são temas contemporâneos, e é importante a gente ter acesso a essas informações para fazer aí uma leitura de que esse momento que a gente está vivendo, o que pode estar influenciando. E no estudo da Oxford também foi falado sobre o impacto que, por exemplo, uma comunidade em saúde, profissionais da saúde que não estejam alinhados com essas mudanças, com essas novidades sociais de saúde, né? Porque quantos e quantos casais não passam num posto de saúde, num centro especializado, em um grupo de apoio. Muitas vezes eles vão sozinhos, né? O marido vai em um canto, a mulher vai em outro, e todo mundo em pane, todo mundo sentindo um monte de coisa que nunca sentiu antes. E chega lá, é tratado, é depressivo, é ansioso, etc., né? Muitas coisas que podem vir a acontecer. E aí não tem esse olhar, poxa, né? Você é mulher, olha a tua idade, quem sabe vamos investigar as suas taxas, seu estrogênio, vamos ver se você já está sobre a fase da menopausa e direcionar esta mulher, né? Que maravilha seria se no diálogo tivesse: você é casada? Ou você tem um companheiro, né? Ou você tem uma companheira? Que idade que tá? Vamos ver esse casal, vamos ter esse olhar, porque se o companheiro e a companheira estiver próximo, podemos trazer para a terapia, né? Podemos trazer. Eu entendo que viva o SUS, né? Viva o SUS, mas eu entendo que nem sempre a gente consegue ter o melhor atendimento dentro do SUS, mas ele é ótimo, ele precisa de muita atenção. Mas imagine que maravilha se os serviços, né, a rede de atenção básica colocasse nos seus programas um olhar sobre o casal, independente se os dois estão numa fase onde está tendo declínio hormonal, mas que os dois viessem, que houvessem a troca, que houvesse um esclarecimento, uma educação sobre isso, né? A gente foca muito aqui no canal sobre as mulheres da minha idade, então, mas e esses homens? Também seria interessante a gente ampliar essa discussão. Eu coloquei aqui no slide o exemplo: o parceiro está com disfunção erétil, né? Vamos na hipótese do casal estar em menopausa e andropausa. E se essa pessoa já está vulnerável, né, com essa disfunção, e a gente sabe todos os impactos que ela pode vir a cometer, e esta mulher, que é companheira, parceira deste homem, também está vivendo disfunções, por exemplo, uma atrofia vulvovaginal. Então, um não sabe da vivência do outro, um não dialoga sobre as coisas com o outro, um não apoia o outro, um não relaciona a queda hormonal com essa fase. Então, acaba ficando, ninguém apoia ninguém, muitas acusações. E esta mulher, né, numa fase onde a vida sexual ela é muito importante para a autoestima, para a saúde, né, para o vigor, para até neurologicamente falando, socialmente. Então, lógico que isso é importante ser falado e com urgência. E no estudo da Oxford, muito interessante que os pesquisadores organizaram grupos, né, para fazer os estudos,
E lógico que eles estudam grupos que têm a influência da ideia, da tese, e outros não, né? E eles identificaram a diferença de um grupo que tanto mulher quanto homem estavam ambos na fase de menopausa, andropausa e receberam todo um, um protocolo de atendimento, quanto aquele grupo que só teve acesso às consultas de rotina para fazer os check-ups, né? Então, com certeza, os resultados foram diferentes. E, inclusive, no estudo, eles estão chamando, né, de um termo em inglês chamado copopause, que é a pausa do casal, a pausa conjugal, para dar forma a essa ideia, né, de tratar o casal junto, tratar o casal um ajudando o outro. E, lógico, de forma global, né? Tem que se entender a vida desse casal holisticamente. Quando a gente fala holisticamente, a gente está falando o holos, o todo. Nós estamos falando que o ambiente influencia na, na psique, que influencia na criação dos filhos. Então, a gente sabe que não dá para fazer pontual, tem que fazer abrangente, né? Entender onde esse casal mora. Quem ouve pensa assim: nossa, a Suzana tá louca, não tem condições de um sistema popular, né, um sistema coletivo como é o SUS, adotar. Quem que vai ter um monte de profissional para atender um monte de casal? E sabe, como eu sou da saúde há muito tempo e já trabalhei na atenção básica, a gente está falando de grupos grandes, de 7, 10 casais por encontros. Nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de educação em saúde, sabe? Estamos falando de pôr esses casais falar assim: olha, o babado é o seguinte, acontece isso, isso existe. Se vocês estão se identificando, não tem que ter vergonha, estamos todo mundo junto, um apoia o outro. Vocês se apoiam, o casal, e aquele casal pode apoiar esse casal também, e nada como dialogar, nada como trocar figurinha. E aí sim vem os encaminhamentos. O casal que precisa mais do psicólogo, tem o casal que vai precisar mais do psiquiatra, tem o casal que vai precisar mais de ginecologista, assim vai. Então, tem que entender essas questões antes de espizinhar e falar que não vai dar certo, né? É importante e não precisa de uma grande movimentação. Eu penso que existe mais uma intenção de pessoas interessadas em fazer dar certo. E na antroposofia, nós temos, além desse instrumento maravilhoso que são os setênios, nós temos a biografia humana. A biografia humana, eu sou apaixonada, né? A filosofia que funde com a ciência e é muito importante e traz todo o conhecimento que a psicologia, que a psiquiatria já utiliza hoje, também olha para esse homem com um olhar muito amplo, né? Então, a biografia humana, ela traz um olhar sobre cada fase, igual a que o Setênio define, só é que a biografia humana vai cuidar, né? Ela vai pegar esse conhecimento, traz para essa realidade, gerando consciência, né? Eu falei várias vezes sobre consciência, não tem como não falar. Antroposofia e consciência é muito importante, como todo conhecimento humano é muito importante, né? Mas a biografia humana, ela vai trazer uma organização para esse homem, para essa mulher se enxergar na fase que eles estão, com um monte de mecanismos, com um monte de instrumentais interessantíssimos, que são feitos em formato sessões, encontros terapêuticos,
e vai elucidando, vai acompanhando esse humano nesse redescobrimento e nessa retomada das rédeas da situação da vida, né? Então, nessa fase do sétimo setênio, eu quero deixar aqui para você o que seria um razoável, né, pelo olhar da biografia humana da antroposofia, para te ajudar a fazer algumas reflexões. Abraçar a chance de retornar à missão e aos talentos que ficaram perdidos pelo caminho. Aquele sonho que a gente tinha de crescer e ser, ou fazer, ou ir em algum lugar, muitas vezes fica negligenciado porque a vida vai tomando caminhos e a gente muitas vezes não tem muitas alternativas. Mas vai chegando no sétimo setênio, você vai fazendo uma autoadministração e como você já ampliou suas habilidades, você já está com um senso mais apurado, já consegue se organizar melhor, né, no seu tempo e espaço, vem chegando uma força nessa hora. Uma força de por que, que eu não faço o que eu sempre quis fazer? E o sétimo setênio ele é marcado por isso, por essa vontade latente de ir, de fazer, de acontecer. E quando a gente fala de integrar a sombra, a personalidade e não eliminá-la, é nesse momento de autorreflexão que a gente vai percebendo que quanto tempo eu fantasiei um eu que talvez fosse apenas um arquétipo de uma invenção minha do ideal. E como a gente está numa fase de muita mudança, uma fase onde a gente está parando o mundo e olhando para os lados, tentando se localizar nele, então nessa hora é legal se você não se espante se você se encontrar se aceitando, né? E aceitando o jeito de ser, né? Lógico que nós precisamos ficar dentro de um bom senso, claro, mas estamos falando de se perdoar, ser gentil com você mesma, de dar uma chance para você mesma, ao invés de querer mudar, polir, esculpir, lapidar o que você poderia vir a ser. Desenvolver muita calma interior, ter em mente que tudo que fazemos contra a vontade é alimento para o sósia. Então, como eu falei para vocês, a antroposofia, ela traz muitas referências da filosofia e tantas outras medicinas, principalmente a psicologia, ela também bebe da filosofia, né? Então, quando a gente fala de sósia, quem é o sósia? O sósia é aquela pessoa que é igual a mim, né? Que é eu, que seria um segundo eu, né? Então, a gente precisa aceitar, gostar do que está aceitando, normalizar essa condição de do que eu estou fazendo, como eu ajo, como eu reajo, e a gente conseguir pôr uma organização sem, de novo, estar querendo alimentar alguém que a gente não é. Talvez uma das orientações mais fáceis de ser explicada e mais difícil de ser atendida, porque olha que época que vivemos, né? Tendo tanto acesso, tanta comunicação acessível, né?
e a gente se depara com muita informação, e lógico que entre tudo que aparece nas timelines das nossas redes sociais, vem os apelos das corporações de estética, de cirurgias plásticas, né? Falando sobre você não precisa ficar velho, seu corpo não precisa ficar velho, né? Você pode reformá-lo, né? Mas nós estamos falando de procedimentos de valores muito altos que muitas vezes nem tem na região que a gente mora, né? Mas aguça, aguça. E aí você se olha no espelho e a gente sabe que do sexto para o sétimo setênio, a percepção do espelho e o eu fica muito aguçada. Então, todo dia, quando você vai pentear o cabelo, escovar o dente, fazer sua higiene, uma make, você se olha, você vê uma coisinha diferente. Você vê uma ruguinha nova, você vê uma bolinha que achou que era espinha, mas é uma bolinha e ela nunca mais vai sair dali, a danada da bolinha. E você vê um monte de verruguinhas, sinaizinhos, sem dizer da desvitalização da pele. E como que você tá nessa aceitação, né? A palavra é aceitação. A palavra é calma, tudo vai dar certo. É, pensa que tudo passa, tudo é movimento, tudo é acontecimento. Pensa em ritmo, pensa que a vida é um ritmo e não teria sentido se nós parássemos esse ritmo. E como eu falei lá atrás de ser altruísta, pronto, mulher, calma, sabe? Entenda que essa é a vida, que ela não é ruim, que ela não é estranha, que ela não é um bicho-papão. E fique calma e faça com que outros ritmos te façam pensar coisas que não seja reformar a tua pele, as tuas circunferências, o jeito que é o teu cabelo. E ter uma vida rítmica, equilibrada para trazer mais força para a vida. Movimento é vida. Eu falo isso no consultório, na sala de aula onde eu dou aula, falo isso para os meus entes queridos, para os meus amigos, e parece até um clichê já, né? Mas vida é movimento e movimento é vida, né? E ritmo, o ritmo do coração, o ritmo da respiração, sabe? O ritmo do dia que se pôs, a manhã que nasceu, o ritmo da criança que hoje é um adulto, são ritmos. Ritmo de quem era você no segundo e terceiro setênio, quem é você no sétimo, oitavo setênio. Então, quando a gente traz calma, quando a gente traz lucidez, quando a gente traz intencionalidade, tudo vai construindo uma vida harmônica que segue um ritmo. Então, a minha orientação para você, amiga, é não deixe parar esse ritmo. As disfunções que podem aparecer no corpo, elas vão vindo suavemente, vão aparecendo, a gente vai tratando. Então, esse ritmo existe. A gente vai sentindo os sinais da menopausa e a gente vai tratando e a gente vai pensando que não precisa ser tão ruim quanto é, que não é o fim de tudo, que é um começo. Isso é ritmo. Sabe o que não é ritmo? É você ficar naquela situação, numa situação congelada, numa situação onde você não consegue mais dar um passo, porque não tem aceitação do seu setênio. Então, para a gente terminar esse vídeo, eu quero muito, muito que você reflita sobre o que a gente conversou,
eu super entendo tantas coisas que estão passando na tua cabeça, né? A antroposofia, os setênios, a biografia humana, nossa, ela pode chegar para você trazendo muito conforto, muita organização, vai demandar estudar, vai demandar refletir, tá? Não é nenhum comprimido que se engole e tudo muda. Não, nós estamos falando de ritmo, né? Estamos falando de vida e movimento. Estamos falando de você olhar para as informações que lhe dão e lógico, né, você vai ter seu crivo, vai escolher o que é melhor para você, o que não é, e se lhe couber essas informações que eu lhe trouxe, se aprofunde, se quiser dialogar, coloca nos comentários. Eu e suas outras colegas que vão estar por aqui podemos dividir ideias, tá? Então, para terminar, eu trouxe um provérbio chinês que eu gosto bastante, e ele vem falando que levamos 20 anos para aprender, 20 para lutar e 20 para nos tornarmos sábios. Tchau, até a próxima.